Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Mariano. Hoje vai ser aula de filosofia, né? Aqui nós estamos no terceiro ano do ensino médio. Vocês já conhecem a filosofia, não vou muito revisar essas teorias de origem histórica, né? E hoje, como a nossa grade pede, nós vamos falar de ética. Por quê? Porque a filosofia ela passa por várias situações teóricas, conhecimento, o filosofar, né? A questão de aprender a pensar mesmo, né? Aprender a usar dessa razão, né? Que a gente vê desde filósofos lá pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles e vai embora, né? Depois do iluminismo, do racionalismo, né? Idealismo, várias filosofias elas valorizam essa razão. A ética, né, é um campo de prática já, é a prática da filosofia. Então aquilo que a gente aprendeu antes, pessoal, a nível de conhecimento teórico, agora a gente vai levar para a prática, né? E nada melhor que agora vocês no terceiro ano, né? O terceiro ano ele já está ali perto do vestibular, perto do trabalho, muitos já estão trabalhando, estagiando, né? Então o nosso ensino agora é mais prático. Por que a ética? A ética você vai usar em qualquer lugar no seu trabalho, vai ter as regras de ética, né? As regras de comportamento, respeito, o próprio comportamento do trabalhador, por exemplo, dentro daquele ambiente, né? Ética profissional seria um nome bonito, seria deontologia, né? Não é odontologia, não é dentista, é deontologia, começa com D, né? Deontologia. E essa ética que nós estudamos é uma ciência, né? Então é um estudo da moral. Por quê? Porque a ética ali está relacionada a comportamento, né? Por definição. E a moral, pessoal, está relacionada a valores. Não se esqueçam isso, né? A palavra moral liga com valores. O que são valores? Valores sociais, valores individuais, valores comunitários, valores da família, né? Valores da religião. Né? A moral ela é muito mais íntima, muito mais pessoal. A ética já é uma coisa social, já é uma coisa que tem regras, só que não são regras com punição ainda tão severas que nem as regras da lei. A lei já é um desenvolvimento, né? Então o jurídico, o ético e o moral eles têm uma relação. Na filosofia, né, vamos falar de três filósofos, né, principalmente, e três pensamentos, que são Aristóteles, Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, e Kant, né, e um pouco talvez de Habermas no final, né, mas mais Kant. Esses três filósofos, pensadores, então Aristóteles a gente sabe, né, era um discípulo de Platão, né, era grego, né, a filosofia que depois é usada pelos padres, né, a escolástica, né. Ele era basicamente um cientista também, porque o Aristóteles observava a natureza, ele tinha livros, textos sobre biologia, ele tinha sala de aula, né. E Aristóteles, então, né, ele tem muita importância no pensamento filosófico. Por quê? Porque ele joga assim uma coisa mais material, materialista, mais prática, né? Lá em Platão a gente tinha um mundo das ideias, tinha um mundo ideal, né, uma espécie de paraíso. Que o nosso mundo seria uma espécie de imitação, a própria arte seria uma imitação da imitação, né, em Platão. E a gente sabe de Sócrates. Sócrates foi condenado, né, pessoal? Lembra? Tomar cicuta, ele teve que, né, foi condenado por ter uma certa corrupção, né, dos jovens na época. E esse pensamento filosófico, o que ele, na verdade, ele denunciava injustiças, denunciava erros de pensamento social, né, modelos injustos, modelos que feriam a liberdade, a igualdade, feriam a responsabilidade. Tudo isso tem a ver com ética. Ó. A ética tem a ver muito com liberdade. Né, tem a ver. Só que em Aristóteles, o fim da ética seria a felicidade. Né? E por onde seria? Seria por um equilíbrio, por um meio termo. Né? Então, quando você vê uma mediania, que nem algumas questões de concurso, mesmo o Enem falam, né? Um meio termo seria a ética de Aristóteles, né? Que ele fala lá nos livros dele da República, Ética, Nicômaco, né? E outros textos também. A própria política também, né? Aristóteles fala alguma coisa, nesses livros aí. Então, do Aristóteles, gravem bem essas palavras-chave, né? A questão de meio termo, mediania, né? A questão de felicidade, né? Também eudaimonia, sei lá, alguns termos que ele tem ali em grego, né? E lembrando que ele era discípulo de Platão, ele também vem após Sócrates, que Sócrates teve o julgamento. Então, Platão falava muito daquele julgamento do Sócrates, né? Aquela morte injusta, aquela sociedade
né, meio complicada, né? E então, mas já tinha valores de democracia, já tinha valores de, né, de certas situações da República também de Platão, teoricamente já ia se desenvolver, até vamos chegar no Iluminismo, né? Quando a gente chega no Iluminismo, é a idade da razão, né? A gente antes disso passou por um outro tempo que seria Santo Agostinho, ou seria a patrística, os padres da igreja. A ética cristã, pessoal. A ética cristã é a base da nossa sociedade, né? Não tem como negar, né? 10 mandamentos, não matar, não roubar, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Esse amar ao próximo como a si mesmo é uma regra de ouro, que existe em várias religiões, não quase todas, né? Que é você respeitar a liberdade do outro, respeitar o limite do outro. Essa seria a ética. Né? Então, para você conviver com o teu amigo, conviver com a tua amiga, conviver no relacionamento, você tem ética, você tem limites. Você não pode, por exemplo, querer, eu mando tudo, eu sei tudo, né? Eu sou dono da verdade. Não é assim que funciona, né? Então, em Agostinho, o que é a ética parte? Ela parte da fé. Ao mesmo tempo, tem um pouco de razão. É crer para compreender. Compreender para crer. Esse é Santo Agostinho, né? E ele tem um livro chamado Confissões, que ele fala de coisas que ele fez na vida de errado. Ele roubou lá uma fruta, ele fez não sei o que, ele cultuava lá umas seitas estranhas de maniqueísmo, né? Que tinha aquela dualidade, bem e mal. E vai embora. Então, o próprio Santo Agostinho fala da ética, né? E outro livro dele é a Cidade... da Cidade de Deus, né? As duas cidades, na verdade, né? Tem a Cidade de Deus e tem a dos homens. Então a ética em Agostinho é a fé, é a Deus. A ética medieval, ou mesmo ali patrística, escolástica, pessoal, é para provar a existência de Deus, né? Não é só a ética, a filosofia, né? E a ética é relacionada ao pecado, então existe o livre-arbítrio segundo Agostinho. Então tem uma escolha, ou você vai escolher Deus, né? Salvação, né? Jesus Cristo, ou vai escolher pecado, né? E daí você estaria fora desse sistema da salvação. E a graça, claro, e a fé daí vem como centrais em Agostinho. Não esquecer disso também, né? Quando nós vamos daí para outro momento que seria o iluminismo, né? Desde Spinoza, né? Vamos dizer os iluministas depois lá mais materialistas, né? Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Na ética tem um que se destaca que é Immanuel Kant, né? Esse alemão, né? Lá de Königsberg, né? O nome da cidade que ele viveu a vida toda, né? Não só morava e ensinava, era um grande professor, tinha vários discípulos, né? O Kant ele era seguido praticamente. E para ele já a ética não seria nem a questão da felicidade de Aristóteles, nem a fé de Santo Agostinho, mas agora seria o dever. Né? Você tem que respeitar a ética moral por causa de que é um dever. Você, não por causa que você vai ter um paraíso, nem porque você vai ter felicidade, nem porque você vai ter recompensa. Não. Para Kant, Immanuel Kant, é o dever. Né? Então, ética pelo dever. Baseado na razão e baseado no que ele chamava de imperativo categórico. Né? Um nome bonito, imperativo categórico, que é esse dever ser, né? A deve ser B, né? Então, uma questão mesmo de lei. Então, o jurídico, o direito, deve ir muito a Immanuel Kant, porque essa visão da lei, né, no modo mais da dignidade, da razão, né? O iluminismo sempre focou muito na razão, né, pessoal? Né? A ciência também, né? Só que em Kant já não é muita ciência, é razão mesmo. E ele tem um livro aí chamado Crítica da Razão Prática, né? Porque a crítica da razão pura seria mais sobre conhecimento, estudo, né, aquela questão, e crítica da razão prática seria mais sobre moral, né? Tem a fundamentação dos costumes também, que também tem moral e ética, mas a crítica da moral acho que seria, ou da prática, né? Crítica da razão prática é o nome do livro. Crítica da razão prática teria essa questão mais, que é um livrinho fininho, vocês podem ler até por primeiro de tudo ainda, né? Então tem editoras aí publicadas. Isso é Immanuel Kant, né? Não esquecer essas palavras-chave, ó, pessoal. Em Aristóteles, felicidade, meio termo, né? Equilíbrio. Em Agostinho, a fé, o livre-arbítrio e Deus. E em Kant, dever ser, imperativo categórico, né? E a questão, por exemplo, do dever, né? O dever mesmo. Né? Dever de cumprir uma regra moral. Imperativo categórico, o que é? A minha lei, né? O meu
né? A minha moral ela serve como uma moral universal, né? É tão boa, por exemplo, o meu comportamento moral que ele vai servir a uma moral para todos, né? Em outros termos, ele fala um pouco diferente, mas é um resumo, assim, só para a gente gravar alguma ideia inicial disso. Depois, mais modernamente, veio a ética do discurso, de Habermas, né? E esse Habermas é um pensador já atual, já contemporâneo aí, né? Então ele tem a ética do discurso, a ética do diálogo. Por quê? Porque está muito relacionada, pessoal, aí à democracia e ao não autoritarismo. Então, a ética que foge daquele autoritarismo, foge de ideias que a gente já sabe da história, né? Fascismo, nazismo, comunismo e vai embora. Então, aqueles extremos, né? Não tem extremo, né? Então, Habermas, apesar de ele vir da escola de Frankfurt, vir de uma escola marxista, ele ainda tem essa ética do discurso, do diálogo, do dialogal. Né? Não esquecer essa palavra-chave também, Habermas, né? O nome com H, religada à ética do discurso, né? Que seria essa coisa mais de igualdade, de diálogo, né? Uma ética diferente para evitar as guerras também, né? Uma ética mais contemporânea, e ele está certo nisso, só que alguns criticam essa ética, por quê? Porque com as injustiças sociais, pobres e ricos, como que eles vão dialogar? Né? Não tem diálogo, né? Então, diferença social. Então, uma crítica aí mais, talvez, marxista seria, não, as classes elas têm diferenças, não tem como dialogar. Né? Países pobres com países ricos, por exemplo, né? Então, Habermas teria só essa crítica, né? Contra ele ainda, né? Da sua ética do discurso. Então, o pessoal da ética vem assim, ela já vem de religiões, vem da família, vocês vão praticar isso em todo lugar. Não tem como a gente não praticar a ética. A ética ela é do comportamento mesmo, dos valores. Né? Valores de virtudes, valores de moral, valores de caráter. E isso é muito importante para a vida de vocês, seja no trabalho, seja no estudo, seja no vestibular, seja no Enem, né? Seja com as pessoas da família, com as pessoas da tua comunidade, os teus amigos, né? Você não pode ter se você não tiver ética com os amigos, você vira um inimigo deles, né? Então todas as situações assim, elas revelam essa importância, né? De uma regra de ouro, de uma regra de equilíbrio, de uma regra que está em quase todas as religiões, né? Desde taoísmo, budismo, né? Zoroastrismo, né? Hinduísmo, você vê em várias religiões, vários livros sagrados essa situação de ame o próximo, respeite a liberdade do próximo, não interfira na vida do próximo ou do outro, né? Não tem esses termos, mas eu estou fazendo um resumo também assim de ideias que eu acabo lembrando. E a ética dessa questão do comportamento, do ethos, da moral, dos valores, tem relação com responsabilidade, com a nossa consciência, né? Com a liberdade. Liberdade, outro filósofo que fala é Sartre, né? Nós somos condenados a ser livres, né? Então, Sartre também do existencialismo fala numa ética aí, né? Que também pode cair numa prova. E Nietzsche, né, que às vezes está na moda, fala do bem, além do bem e do mal, né? Então a ética dele já seria outra coisa, seria uma ética de poder, vontade de potência, né? O Nietzsche fala, né? E daí ele admira alguns governantes poderosos e impérios e vai embora, né? Já indo contra a ética cristã. Né? Então, a modernidade acabou tirando essa metafísica, vamos dizer, da ética cristã, né? Que a gente pega lá em Santo Agostinho e outros. Em Kant também é uma ética, uma religião da razão, né? O Kant tenta criar, né? No seu livro lá, A Religião nos Limites da Razão. E a filosofia moderna rompe um pouco essa metafísica, rompe um pouco, fica mais na tecnologia, na moral, na lei, né? Aí vem Kelsen, vem outros pensadores, vem juristas falando da lei, da ética relacionada à ética, direito para a justiça, do working, né? Então o pensamento filosófico ele tem muitos autores ali. Mas o importante você saber da ética é o básico, esse equilíbrio, essa moral, esse respeito ao próximo, respeito ao outro, essa sociedade que tem os seus limites, né? Limites que para a convivência são necessários. Não é uma ética assim, isso é proibido, isso é coisa de velho, essa ética aí é coisa de gente chata, né? Não, mas é prático, pessoal. É no trabalho, é nas regras do estudo, é na escola, né? Vocês na escola têm que respeitar hoje regras do Covid, por exemplo, né? Do vírus. Isso são regras éticas. Mas eu vou ser punido se não respeitar? Vai para a diretoria, pode dar algum problema, mas a punição maior é entre a tua comunidade, entre os amigos, né?
Então a regra ética ela também é uma regra social. Aristóteles falava que nós somos animais sociais, né? Animais políticos. E depois, em umas aulas futuras, pessoal, a gente vai falar de política, tem muito a ver com ética, né? Ah, mas política tem muito corrupto. Tem muito problema? Tem. Só que ela começa por ética também. Começa por uma cidade, por uma comunidade, por um discurso, por uma oratória, né? E por que a ética é tão importante? Porque vocês vão ter argumento filosófico para escrever bons textos. Né? Vamos dizer que vocês vão fazer a redação do Enem, né? Vamos dizer que seja uma regra que envolva a ética em algum momento. Os últimos textos, as últimas provas envolveram, porque era sobre a surdo-mudo, sobre a questão da limitação ali mental, né? Então são regras éticas. A gente tem que saber respeitar o diferente, a diversidade. E para respeitar a diversidade tem que ter ética também, né? Então por isso que a ética é tão importante na filosofia. É a filosofia prática, né, pessoal? Não é mais só teórica, não é só conhecimento. Agora a gente está levando isso para a nossa vida, né? Então por isso que o terceiro ano aqui do ensino médio é tão importante. Você já começa logo a trabalhar, fazer a faculdade, né? Estágio e vai embora, então vocês vão ter noções éticas muito importantes que vão valer para sempre, né? Não é só aqui na minha aula, né, do professor Mariano que isso vai ser importante. Sobre mim, tem o meu site, né, marianosoltis.prosaverso.net, né, NET, né, net. E lá tem muito texto, tem vídeo, tem programa de rádio, tem livros meus, tem a Contra-Reforma Ético-Filosófica e tem o Axiologia, 2 livros meus sobre ética, né, que os amigos e os alunos podem ler, né, e conhecer. Tá bom? Até a próxima aula aí, estejam bem de saúde, né? Se cuidem aí com o Covid, usem máscara, se isolem, né? Tomem todas as medidas de segurança. Até a próxima aula.